Alô, bom dia, bom dia, tem alguém aí por aí? Alô, bom dia, Norma, Guto, bom dia, estamos abrindo a sala, vamos começar daqui a pouco. Eu espero que essa internet não caia. Alô, alô, Lívia, cadê você? Aí, pronto, Bom bom, dia, bom dia. bom É, dia a todos. o meu Wi-Fi aqui travou, tive que trocar pela Oi? internet. Meu Wi-Fi travou e eu tive que trocar aqui pela internet do celular. Eu espero que não caia, né? E então, vamos O começar pessoal está entrando aí, legal. isso. Olá, Wilson, Janete, bom Eu dia. estou até reconhecendo as pessoas. Tem É, muita gente que estava em todas as lives. Uhum. ótimo. Obrigado a todos. Muito obrigado pela presença. E, bom, à medida que o pessoal for entrando, né? Enquanto eles vão entrando, a gente vai conversando um pouco sobre o que a gente tem falado ultimamente, né? A gente falou sobre resiliência, né? Sobre a questão da oscilação entre expansão e contração. A gente falou da angústia e do prazer, né? A angústia como contração e prazer como expansão. Isso tudo para Reich é percebido como o movimento da energia vital, né? A energia que anima toda a matéria viva, né? Tudo que está vivo expande, contrai, né? Se carrega e se descarrega. E por isso que para Reich a função da genitalidade, né, da sexualidade genitalizada é tão importante, né? E é importante que se tenha um desenvolvimento que comece muito cedo, que comece com os cuidados pré-natais, né, perinatais, para que a criança tenha condições de se desenvolver de uma forma saudável, de uma forma que ela possa alcançar essa genitalidade com um amadurecimento, né? O nosso ambiente social não favorece muito isso, né? E principalmente a questão do nascimento, dos primeiros momentos de vida, a importância que isso tem, está começando a ser considerado agora há pouco tempo, né? Há bem pouco tempo atrás, faziam cirurgias em bebês sem anestesia, porque achavam que o dano da anestesia era muito grande para um bebê, era melhor fazer porque fazer a cirurgia quando o bebê precisava sem anestesia, porque ele não ia se lembrar, né? Acontece que a memória corporal é muito forte, né? Essa memória não era percebida, não era compreendida cientificamente. E quando se opera um bebê sem anestesia, né, você deixa uma marca traumática muito profunda. Eu já atendi pessoas que foram operadas nessa condição e que o trauma é enorme, desenvolveram sintomas gravíssimos, terror noturno, muita ansiedade, etc., né?
Felizmente, isso já não é mais assim. Mas é preciso cuidar da estruturação emocional, né? É preciso evitar que esses períodos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento sejam atravessados de uma forma que ou a criança fique muito ansiosa ou ela se resigne, né? Ela caia na resignação como uma defesa, que é se conter. O Reich chamou a atenção para o fato de que a gente aprende a se defender da angústia contendo a respiração, né? Os bebês contêm a respiração, aprendem a diminuir a atividade energética, diminuir a pulsação, e sempre que eles estão muito angustiados e eles têm que esperar muito para ser atendidos nas suas necessidades, né? Daí se desenvolvem padrões que variam muito de pessoa para pessoa. Mas a gente pode pensar que a possibilidade dos ritmos serem compreendidos, né, dos bebês serem sintonizados pelas mães e pelos cuidadores em seus ritmos, ajuda que o bebê desenvolva uma autopercepção e uma confiança daquilo que na escola Bodynamic, por exemplo, se diz que é a percepção do direito de ter suas necessidades atendidas, né? Eu peço às vezes para as pessoas, e vocês podem fazer esse exercício depois, se vocês quiserem, né? De dizer assim: eu tenho o direito de ter minhas necessidades atendidas, né? E ver como isso soa, né? Isso soa como algo assim: eu tenho direito, eu posso brigar por isso, né? Ou bem, mais ou menos, né? Tenho ou não tenho. Em cada um isso soa de um jeito, né? Isso é muito difícil que você sinta isso de uma forma tão natural quanto você dizer seu nome, por exemplo, né? Se eu disser assim, eu me chamo Lívia, vai provocar uma dissonância cognitiva dentro de mim. Mas se eu disser eu me chamo Ricardo, né, eu não vou ter dúvida quanto a isso. Isso vai soar natural, né? É natural que a gente diga o próprio nome, a não ser que a gente tenha algum conflito em relação ao próprio nome, né? Mas se não houver algum conflito, a pessoa vai perceber seu nome com naturalidade. Mas quando ela diz, eu tenho o direito de ter minhas necessidades atendidas, isso pode não ser tão natural assim. E isso já indica falhas, né, nesse desenvolvimento, nessa estruturação básica. Muitas pessoas adultas, às vezes, quando repetem essa fala, elas sentem essa discrepância. Isso não é possível, eu nunca senti isso, né? Outra coisa também que mostra o quanto que a gente se sente dissociado da nossa verdadeira natureza, daquilo que nós somos, né? E que tem a ver com a nossa singularidade, né? É você pensar em um lugar seguro, né? Isso é uma técnica que se usa em algumas terapias, entre elas o MDR, né? Que antes de processar um trauma, a gente pede para o paciente pensar num lugar seguro e tentar ver como se isso fosse gerar uma espécie de calmante natural, né? Se você estiver muito ansiosa ou muito ansioso, você pensa no seu lugar seguro, tenta voltar para ele, procura se estabilizar através disso, né? Em vez de tomar Rivotril, né, ou Valium, vai para o seu lugar seguro. Algumas pessoas às vezes explodem numa emoção muito forte porque elas constatam assim: eu nunca tive um lugar seguro dentro de mim, né? Então, as técnicas terapêuticas vão dando acesso a essas percepções, e a gente tem que trabalhar para que as pessoas possam desenvolver certas competências que não foram desenvolvidas, que são os chamados déficits de desenvolvimento, né? Desde a época do nascimento, né? O parto por si já é angustiante, né? Romper, partir, né? Sair de dentro de um céu que é o útero, né? Um ambiente interno que nem sempre é tão seguro, né? E
fazer aquela passagem, atravessar e chegar no mundo, deixa marcas muito fortes, né? A, e toda essa maneira como o bebê é recebido e como ele se estrutura para se tornar um adulto, entre a possibilidade dele ter uma congruência com a vida emocional que vai passando etapa por etapa, né, por fases cada vez mais distintas que mostram que há um desenvolvimento. Esse desenvolvimento é uma evolução de uma condição psíquica menos complexa para uma condição psíquica mais complexa, né? Imagina a mente das pessoas que trabalharam para botar o homem na Lua, né? Olha a complexidade, olha quanta coisa complexa foi pensada, né? E essas pessoas tiveram que ter muita competência para fazer isso, né? Botar os astronautas dentro de uma nave, fazer eles descerem na Lua e depois voltarem. Isso tudo é efeito de um desenvolvimento intelectual, mas que também tem uma congruência emocional, né? Daí que surgiu o termo inteligência emocional, né? Então, para falar disso, para quem quiser ler um pouco sobre isso, eu vou recomendar esse livro aqui, ó, Infância, a Idade Sagrada. Tem muitos livros bons, muitos textos bons. Esse é o livro de uma colega lá do Rio Grande do Sul, a Evânia, né? Evânia fez uma, não sei pronunciar, Reichert. Evânia, desculpe, eu não sei pronunciar seu nome direito, seu sobrenome. É, esse é um livro muito bom que fala bastante sobre a questão da infância e tudo isso que eu estou dizendo aqui. Então, eu vou me deter aqui, estou marcando a importância disso para a gente chegar ao que Reich chamou de caráter genital, genitalidade, e assumir a sexualidade sem conflitos, né? E poder ter um acesso a esse âmago, a essa vida interior, onde a vida pulsa, né? Poder estar lá dentro nesse âmago e voltar para o mundo com as qualidades do que ele chamou de cerne biológico, né? Poder se expressar. Reich acreditava que Cristo era uma pessoa assim, né? Que Cristo foi que todo o endeusamento de Cristo era uma maneira de explicar a forma natural. Ele era um homem natural, né? Um homem que não tinha esse conflito, ele era diferente, né? Muito do que eu vou falar hoje está inspirado também nesse livro dele aqui, que é O Assassinato de Cristo, né? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, acho que esse livro foi reeditado, né? Então, o que acontece aí, né? Eu vou ler uma frase aqui para vocês do Assassinato de Cristo, né? Ele diz assim: existe no passado como no presente um abismo intransponível entre o sonho da vida e a capacidade do homem de viver a vida, né? Então, ele aqui está falando da esperança, né? A gente está sempre criando a nossa cultura, toda baseada na esperança, né? A esperança de dias melhores, a esperança de um futuro melhor, né? E a esperança, às vezes, está matando a vida, ou está dizendo que a vida está morta, né? Porque não há vida no presente, por uma série de circunstâncias, como, por exemplo, a vida no presente está carente de recursos materiais, né? Tem pessoas que estão sofrendo por necessidades básicas, né? Pobreza, miséria, dificuldades, né? Muitas pessoas tiveram oportunidades ao longo da vida e jogaram fora, não conseguiram sustentar isso, porque não conseguiram viver a vida viva e aceitar isso como um direito, né? Quem trouxe desse primeiro ano de vida, né, essa ideia de que não tem o direito de ter suas necessidades atendidas, que tudo é conquistado com muito esforço, né? Quando alcança alguma coisa, tende a não valorizar, né? E tende a não tomar aquilo como natural. Se uma pessoa, por exemplo, assume, né, assume isso como uma verdade, porque isso foi reconhecido no seu desenvolvimento, né,
ela também assume que ela tem o direito de realizar desejos, né? Ela tem o direito de ser rico, né? E rico aqui não quer dizer ter muito dinheiro, quer dizer se sentir vivo, né? Sentir as riquezas da vida, né? Tem uma historinha no livro A Cabala do Dinheiro, de um rabino, do Newton Bonder, que muita gente conhece, que ele diz assim: por que que os judeus gostam tanto de dinheiro, né? Isso virou uma espécie de marca, assim, né? Por quê? Porque isso vem da cultura judaica, né? O que que tem ali que faz isso? Ele diz: o judeu quer o dinheiro para poder se acostumar com as riquezas do céu, né? Dos céus, para aprender a ser rico, para poder ter a viver as riquezas dos céus, né? Isso o Reich já dizia assim: a riqueza está aqui no âmbito do ser, né? Você poder apreciar a existência, você poder amar abertamente, né? Poder viver nessa congruência entre a energia do corpo, a energia emocional e aquilo que se experimenta, né? É ser muito rico, né? E é ter muita liberdade. Só que não é assim que a nossa organização social e cultural funciona, né? Aí eu vou ler uma outra frase dele também desse livro aqui, do Assassinato de Cristo, né? Esperançoso num futuro longínquo, desligado de toda a obrigação de realizar essa esperança passo a passo, né? De tornar isso concreto na sua existência, isso sou eu que estou dizendo aqui, voltando à frase dele, em todas as horas de sua vida, se transformar de transformar essa esperança em vida. Você pode se instalar no imobilismo, né? Em que você permanece há 20, 30 ou 5 mil anos, né? O Reich analisa a trajetória do imobilismo, né? Que vem de toda a nossa organização cultural. E o imobilismo é a nossa busca por segurança, nós precisamos dele, né? Nós não conseguimos manter um espírito de aventura por muito tempo, né? A gente tende a querer se instalar, a gente tende a querer segurança, se instalar numa família, numa comunidade, num emprego, num trabalho, por conta de necessidades reais de sobrevivência, né? Então, a gente se instala graças à couraça, né? A couraça diz para a gente buscar segurança. A couraça quer segurança. E é a segurança que a gente percebe ameaçada desde o nascimento, né? Então, é uma questão de se perceber seguro, não é só perceber que você tem como sobreviver, você tem meios para se alimentar, você tem um teto para se proteger, né? Você pode se deslocar, você tem alguns recursos. Para as pessoas que trazem traumas desse desenvolvimento, né, que se formaram com essas deficiências, né, a questão da segurança é a questão da sobrevivência, da segurança vital, né? De ter energia vital para se manter vivo, né? Então, é diferente, por exemplo, eu tratar uma pessoa que está vivendo um conflito amoroso, uma paixão, e vivendo um amor proibido, e se angustia, e se culpa, e se sente inseguro toda hora, a pessoa está querendo sempre transformar aquela paixão, aquele objeto de paixão numa posse e não suporta essas angústias. É diferente de tratar uma pessoa que, por exemplo, viveu uma situação de completo abandono, completo desamparo na infância, que não traz essa percepção de segurança, né? E de uma a memória traumática é devastadora, é algo insuportável. Por isso que é tão difícil tratar trauma, né? Porque os traumas são a percepção de que a vida está ameaçada, né? Então, a negligência, o desamparo, as agressões vividas na infância são marcas muito difíceis de serem superadas, né? Primeiro porque a gente só cura aquilo que a gente sente, né?
Se a gente não sente alguma coisa, se a gente não sente a angústia e de uma possível perda amorosa, por exemplo, a gente não cura isso, né? Mas se a gente não sente um trauma, a gente também não cura o trauma, né? As terapias de trauma demoram muito a ajudar a pessoa a entrar realmente naquele núcleo, quando esse núcleo é muito devastador, né? Se a pessoa tem uma estruturação, foi estruturada de uma maneira mais segura, né? Tem um apego seguro internalizado, se ela passa por um trauma, sofre uma violência na vida adulta ou na infância mais tardia, né? Ou na adolescência, ela sofre também, mas ela se recupera melhor, ela enfrenta aquilo melhor, ela pode acessar aqueles núcleos traumáticos, e foi aí que Freud conseguiu sucesso com a terapia pela fala, né? A limpeza de chaminé, como disse a paciente dele, né? Eu venho aqui, falo, falo e faço, e vou limpando a chaminé, vou me esvaziando, porque é quando você pode acessar e sentir, e falar e viver esses conflitos, né, sem essa percepção tão devastadora, né? Quando a gente traz traumas muito profundos da nossa primeira infância, que dizem, eu vou morrer se eu sentir isso, né? A minha sensação é tão devastadora, é tão destrutiva, né? Que se aproximar disso, tratar isso, se torna muito mais difícil. Eu tenho pacientes que são pacientes recorrentes. Eles estão sempre tentando acessar esses traumas, mas tem uma hora que eles não aguentam, né? Fica difícil para eles entrar em contato com esses núcleos traumáticos e fazer esse trabalho de integração, de reprocessamento, mesmo usando estimulação bilateral, como a gente usa no MDR, mesmo usando técnicas corporais, enfim, fazendo o possível para que a pessoa tenha recursos para chegar lá, né? Isso provoca uma fuga, uma debandada da terapia, né? E até que a pessoa possa atravessar isso como uma memória, né? E, e não como uma vivência real, né? Como uma vivência de hoje, né? Se eu falar, se eu entrar em contato, se eu sentir, eu vou me sentir morrendo. Então eu não vou entrar em contato com uma coisa que me faz perceber minha morte, né? Porque foi assim que o bebê ou que a criança pequena percebeu. E às vezes as histórias traumáticas estão mascaradas por falsas memórias, né? Como dizia Freud, em que a história é outra, a história real é outra, né? Se pensa num abuso, por exemplo, se pensa que o abusador foi um, quando na verdade o abusador foi outro, uma pessoa mais próxima. Isso tudo gera muito sofrimento, uma angústia devastadora. E como é que a gente se protege disso? Se encoraçando, se apequenando, se mediocrizando, né? Não pensem em mediocridade aqui como uma ofensa, né? Mediocrizar, nesse sentido, é reduzir suas próprias possibilidades, né? É diminuir aquilo que pode ser a vida viva funcionando dentro de você, né? As expressões da vida viva, né? E o que a gente está tratando não é um sofrimento real, como se eu tivesse, por exemplo, alguém aqui com uma arma na minha cabeça dizendo que está decidindo se vai apertar o gatilho ou não, né? Isso vai me provocar um sofrimento real. Minha vida vai acabar agora, né? Isso pode gerar uma ativação no meu corpo muito grande. Agora, eu contar que passei por isso, né? Eu falar, entrar em contato com essa memória e fazer com que eu me aceite lidar com isso, sem essa ideia de que eu estou revivendo esse horror, né? É muito difícil. Eu tendo a fugir, a me dissociar, a me acovardar, né? Em deixar que o medo me retire das experiências de vida, onde eu possa viver de outra forma, né? Porque se eu volto a me expandir, né? Se eu passo por experiências de expansão, experiências de prazer, eu tendo a ativar essas memórias novamente, né? Que estão presas nesses encouraçamentos, né? Por isso que
eu botei o título dessa live de que ninguém é covarde porque quer, né? A gente não escolhe isso conscientemente, né? A gente vai para o lugar do medo, o medo de reviver coisas desesperadoras e aniquilantes, né? E aí as terapias têm que ter ferramentas muito apropriadas para ajudar as pessoas a atravessarem essa zona fantasmática de uma forma minimamente segura, né, para sair do outro lado e sair melhor, né, do outro lado, porque isso é muito devastador, né? Isso gera ciclos repetitivos e é depressão crônica, é ansiedade crônica, é um padrão que nunca do qual a pessoa nunca sai, né? Uma coisa é você viver tendo que se assegurar da sua sobrevivência o tempo todo, né? É como se a gente estivesse sempre numa guerra. Algumas pessoas têm uma vida aparentemente normal, uma vida boa, né? Mas internamente elas estão sempre em guerra, estão sempre em sofrimento, né? Porque esse imobilismo, né, que gera consequências sociais severas, severas, né? Isso não vai dar tempo de falar disso hoje, mas no assassinato de Cristo e na psicologia de massas do fascismo, o Reich mostra como é que esse imobilismo, esse encouraçamento, gera pessoas dependentes e que podem chegar ao fanatismo, né? E que alimentam esses líderes fascistas, né? Só existem esses líderes porque existem pessoas que os apoiam, né? Porque existem os seguidores, né? E esses líderes, o Reich fala, quando eles conseguem o poder, quando eles conquistam o poder, eles desenvolvem um certo desprezo pelas pessoas que os colocaram lá, né? A gente está vivendo isso aqui no nosso país nesse momento, né? E porque esses líderes eles não estão interessados em fomentar a vida viva. Eles não sabem o que é isso, né? Eles têm uma inteligência especial, eles se destacam por algumas características, mas eles, na verdade, se alimentam dessa pobreza emocional, dessa falta de ligação com a vida, né? Que se você tem isso, se você está conectado com a vida viva dentro de você, né? Você vai querer viver sua própria vida, você não vai ficar idolatrando ninguém, né? Submissão e idolatria são fontes de fanatismo e alimentam esse tipo de produção, né? E o Reich achava que isso vai continuar, né? Isso não vai acabar. Ele analisou isso na ascensão do fascismo na Europa, né? E, pelo visto, a história tende a se repetir mesmo, porque uma coisa é a gente trabalhar uma, duas, 10 pessoas, 20 pessoas num consultório, cada terapeuta ter seus pacientes e as pessoas irem abrindo, se abrindo, as pessoas por si só irem se conscientizando, lendo, tomando contato com isso e percebendo o grande equívoco que é viver, vou dizer assim, viver de esperança, né? Viver daquilo que você pode vir a receber, né? Isso não tem uma ideologia política, por exemplo, melhor do que a outra, porque todas elas se alimentam dessa esperança, né? Se alimentam do que podem obter de um sistema político ideal, né? O Reich entrou no Partido Comunista e quando ele viu a estrutura encouraçada do homem, né, administrando as ideias libertárias do comunismo, né, ele saiu e disse, olha aí, né, olha o que eles estão fazendo. E são as mesmas coisas, né, as fake news nada mais são, de hoje, nada mais são do que a propaganda nazista e a propaganda destrutiva, né, onde as pessoas perdem, esses líderes, eles perdem o respeito pelo sofredor, né? Eles usam o sofrimento das pessoas para se autopromoverem, né?
Isso tem a ver com a questão do imobilismo que está por trás, dentro de cada pessoa, né? Eu acredito que só exista libertação individual, né? Cada um tem que assumir a sua, né? Cada um tem que fazer seu trabalho consigo mesmo. Essa esperança de que teremos governos melhores, não teremos, teremos um pandemônio o tempo todo, essa luta vai estar aí, né? Isso vai estar se repetindo, ora com uma face azul, ora com uma face vermelha, ora com verde e amarela, cada hora tem uma cor, né? Porque o padrão caracterológico que está por trás disso é o mesmo, né? Pode mudar a maneira de dizer quem é o inimigo, né? Agora o inimigo é o comunismo, né? Antes o inimigo era o capitalismo, o inimigo é a direita, enfim, o inimigo está dentro das pessoas, o inimigo é o imobilismo, o inimigo é a falta de conexão com esse âmago, né? Com esse cerne que de onde brota a vida viva, né? E que quando a pessoa perde o contato, ela acha que está lá fora, né? Ou está nos líderes, ou está no outro, né? O outro vai me levar a ter acesso a uma salvação, né? É o amor do outro que vai me salvar, é o amor de Deus que vai me salvar, né? Como se Deus está fora, né? Eu não quero entrar muito nessa questão, porque eu não quero discutir teologia, eu não sou teólogo, né? Isso, para mim, é um território que eu não entro, porque eu não sei responder, eu não tenho os estudos sobre isso, né? Mas eu compreendo bem o que é esse mecanismo de projetar fora, né, a esperança daquilo que você não está conseguindo alcançar em si próprio, né? Que não está conseguindo desenvolver, não está conseguindo fazer com que brote. E quando a gente trabalha na clínica com as pessoas que aceitam buscar essa conexão mais profunda, né, e libertar esse âmago, a gente vê essa resposta surgindo, né? E a gente vê as pessoas se tornando menos dependentes, né? Elas assumem mais a responsabilidade pela sua existência, né? Tem que desistir. Às vezes, a pessoa está naquele ciclo repetitivo, né? Eu começo a gostar de ouvir quando os pacientes falam assim: você já deve estar cansado de me ouvir falar disso, né? Aí eu digo assim, eu acho que eu estou olhando para quem está cansado ou cansada de falar disso, né? A pessoa assim, não sou eu sou treinado para escutar, né? Eu posso escutar as mesmas coisas várias vezes, eu não escuto do mesmo jeito, né? Para mim, eu sempre escuto uma coisa nova nas repetições que as pessoas falam na terapia, né? Elas é que estão se cansando do mais do mesmo, né? Mais do mesmo, mais do mesmo, que é esse encoraçamento repetitivo, né? Alimentado pela esperança de que vai obter alguma coisa que não lhe foi dada, né? Tem uns bebês dentro de algumas pessoas que estão exigindo. Lembra do Baby Sauro, aquele aquele que batia com a frigideira na cabeça, aquele dinossauro, né? Batia na cabeça da mãe, dizendo, tem que me amar, tem que me amar, tem que me amar, né? Tem, às vezes eu vejo o Baby Sauro emergindo, né, na exigência de que a mãe tem que compreender, a mãe tem que dar o que nunca deu, né? Não está no código da família reconhecer isso, né? Quando as famílias têm aquela vergonha patológica que a gente já falou, né, e elas são muito julgadoras e críticas, né, todas as conversas são o tempo todo um criticando o outro, o tempo todo tem um petardo, tem um ataque, né? Ah, mas você isso, ah, mas você aquilo, não, mas você também, né? Isso é um ciclo repetitivo em que o desejo de ter as necessidades atendidas se transforma no desejo de se sentir reconhecido, né? Reconhecida na sua força, na sua potência para existir, para viver no mundo, e depois na sua sexualidade, na sua singularidade. Mas eu penso diferente, mas eu tenho opinião diferente, né? Aí tem os grupos que brigam pelas opiniões, né? A opinião é o mais importante, e tudo isso é repetição, tudo isso é padrão, e que mostra uma falta de conexão
com a vida viva, né? Com a vida que pulsa, com a vida que nos alegra, né? E que é um movimento de dentro para fora. Né? Isso é outra coisa que o Reich chama atenção, e eu citei aí na chamada da live, né? Ele diz que esse movimento tem que vir de dentro, né? Isso, isso tem que ser despertado, né? Pela própria pessoa, ela tem que achar isso dentro dela, né? O impulso de mudar, o impulso de viver a vida, o impulso de desistir desses padrões repetitivos, né? De sair desse imobilismo, não pela revolução que você possa transformar no mundo, né? Porque você pode transformar o mundo, virar ele de cabeça para baixo, né? Mas se você isso não vai fazer você realmente fazer contato com a vida viva dentro de si. Isso é um outro caminho, né? Isso aqui é um desvio, isso é uma distração. Aí a Lívia pode me perguntar assim, mas Ricardo, então a gente deve desistir da política, desistir dos movimentos sociais, né? Não, isso tudo tem a sua importância, né? Isso tudo tem, por exemplo, criar leis que protejam a vida, né? Criar leis que, por exemplo, determinem, fiscalizem melhor o número de cesarianas que são feitas, né? Fazer com que o relatório que o obstetra tenha que fazer para explicar por que ele optou por uma cesariana seja examinado por uma junta e diga, será que precisava mesmo? Né? O Brasil é o país que mais faz cesariana, né? Toda hora tem cesariana, todo mundo. Eu esqueci os percentuais, mas são altos. Em relação à Europa, por exemplo, né? Em relação a outros países, né? A fazer circuncisão obrigatória, por exemplo, dos meninos, nasceu, tem que fazer circuncisão. Isso tudo tinha que ter lei regulamentando isso. Né? Por quê? Né? Por que você vai provocar uma coisa que não precisa ser provocada, um dano no corpo do bebê, né? E leis que obriguem, por exemplo, que regulamentem o período de amamentação. Né? A gente já tem, por exemplo, aliás, isso vai ser tema de uma outra live que eu vou fazer com uma colega, provavelmente esse domingo, que é a Ivana, que eu conheci como GG, né? A Ivana trabalha com bebês e a gente vai conversar sobre bebês que choram muito, como lidar com bebês que choram muito, né? Tem técnica para isso. E a essência da técnica é cuidar da mãe, né? Acalmar a mãe, né? Porque uma mãe ansiosa, ela fica ansiosa querendo que o bebê se acalme para se acalmar, né? Para ela poder se acalmar e todos à volta se acalmarem. Isso é falta de uma lei que proteja a vida, né? E que diga que toda gestante e toda parturiente, toda lactante que chama, né? A mulher que está amamentando, ela tenha proteção suficiente, se ela não tiver uma família para protegê-la, para ajudá-la a se acalmar, né? Ela precisaria ter um grupo de cuidadores, alguma coisa assim, deveria ter uma lei para isso. Isso são leis que protegem a vida, né? A vida viva precisa ser protegida, né? Quando o bebê nasce e para ele sentir que ele tem o direito de ter suas necessidades atendidas, né? É preciso que a mãe seja a principal transmissora disso, né? A principal informadora. E ela passa essa mensagem com a capacidade dela de cuidar, de acolher, de atender essas necessidades. Mas se ela estiver estressada, né? Se ela estiver desamparada, se ela estiver sendo criticada, vigiada, né? Às vezes nasce uma criança, aí entra sogra, avó, tia, todo mundo se metendo, né? Eu conheço casais que conseguiram afastar todo mundo, dizer assim, quem vai cuidar do meu bebê sou eu, né? Porque é uma intrusão o tempo todo que invalida, desqualifica a mãe como um organismo capaz de cuidar, né? Então, a vida viva precisa de leis, a gente precisa que a sociedade tenha esse cuidado. Agora, hoje existe a lei que dá direito a 6 meses de licença maternidade. Em alguns casos, o pai também pode tirar uma licença e acompanhar e tal. Mas tem lei que avalie, que mande avaliar se a mãe está em condições
e o que ela precisa, né? Como é que ela tem apoio suficiente para poder fomentar esse cuidado? Isso não custaria tanto para o Estado, de um modo geral, em termos vamos dizer assim, custo material, e o resultado disso a médio e longo prazo seria outro, Longo completamente. prazo. Porque primeiro você geraria bebês muito mais seguros de si, muito mais calmos, né? E que poderiam ir se desenvolvendo de uma forma muito mais natural, né? E adoeceriam menos, né? Teriam menos problemas psicológicos e emocionais e se estruturariam como adultos melhores e que virariam também força de trabalho de uma forma melhor, né? De uma forma mais saudável, né? Quer dizer, o custo disso é muito mais baixo em relação ao benefício de fazer isso. Mas a falta de conexão, né, das lideranças políticas, que só pensam nas próximas eleições, né, no poder, naquilo que vai ser, que vai ser amanhã, né? A gente tem que se manter no poder. É o poder pelo poder, não é o poder para transformar. Não é o poder porque a vida viva é percebida, né? A vida viva está fluindo, está pulsando, ela aquece a existência. Não. As leis são criadas de uma forma mecânica, né? E esse mecanicismo vai se perpetuando, né? Isso vai se perpetuando geração após geração, né? Por isso que o Reich fala, né? A esperança pode estar agindo aí há 20 anos, 30 anos ou há 5.000 anos, né? Há 5.000 anos a gente está querendo que a esperança resolva problemas que factualmente ninguém resolve, né? Que não viram passo a passo em direção a isso, né? Essa foi uma das principais mensagens da obra do Reich, né? Talvez a essência da obra dele, né? Então, não tem. Então, essas medidas de proteção da vida que a nossa sociedade pode construir vai depender do conhecimento ou da percepção do que é a vida boa, do que é a vida viva de cada um e do coletivo, né? Isso. Então, é importante que a gente caminhe para essa percepção, desenvolver o que é a vida boa, então, né, para todo mundo. Exatamente. E aí, para que a gente possa sair desse momento tão difícil, né? Isso vem com conscientização, né? Isso vem com conscientização. Mas o caminho que a política adota é um caminho muito irresponsável, né? Nesse sentido. Porque ao se atribuir inimigos externos, né? O inimigo é sempre o outro, o mal está sempre no outro, o mal está fora, né? E não assumir que o mal está dentro, né? O mal está na minha incapacidade de perceber e priorizar o que realmente importa, né? O que realmente importa? O que é essencial para que a vida se propague de uma maneira positiva, né? O que é essencial é a gente ser capaz de superar todo esse cenário de negatividades, né? E se abrir para uma vida positiva, né? Para um viver criativo, construtivo, um viver mais calmo. E a gente só consegue isso se a gente se unir nessa direção, né? A gente tem que ter a tal da humildade, né? A humildade tem que estar presente, né? Não é a minha opinião, né, a minha verdade que vai salvar todo mundo se todos me seguirem, né? Se todos perceberem o quão brilhantes são as minhas ideias, né? Isso não pode ser resolvido dessa forma, né? Não tem esse narcisismo, essa grandiosidade, esse auto-engrandecimento, né? Que só é, na verdade, uma reprodução desse modelo em que tem líderes gerando esperança, né? Para quem os imobilizados projetam a esperança nesses líderes, né? E no íntimo, as pessoas estão percebendo aqueles ciclos do desamparo, o desamparo aprendido, elas estão vivendo na repetição desse padrão de fracasso, né? O fracasso principal é o de se sentir vivo,
né? É o de escolher uma vida viva, uma vida onde você possa amar, trabalhar. É a célebre frase do Reich, né? Amor, trabalho e conhecimento são as fontes da nossa vida, né? Deveriam também governá-la, né? Quando a gente para pensar o que há de errado nesse pensamento, né? O que há de errado nessas ideias, né? Por que isso não pode ser implantado? Porque isso ameaça essa relação com as lideranças, né? Essa figura, né? Ameaça. Ele é muito bom. Reich é muito maravilhoso. Ele Pois é pois é, então, essa a possibilidade da gente resgatar isso, né, é o que importa para nós, né? Lívia, travou aí para Voltou? você? Voltou. Travou, Tinha, engraçado. é, É. é, Sim, a tem uma internet pessoa perguntando, vai para o YouTube, sim. Vai para o vai YouTube e aqui para o GTV. É. e E, cara, eu tenho uma pergunta. Então, no seu consultório, esse medo da vida, ele é muito mais frequente e mais forte do que o medo da morte, então, por exemplo? Isso é um tema mais comum, né? Lívia, essa foi a melhor pergunta que você já me fez nos últimos tempos. É, esse problema é uma chave, entende? Essa questão, né? Porque é muito interessante quando a vida viva começa a se libertar, começa a se liberar, quando o processo terapêutico vai desencouraçando, né? A vida, a pulsação da vida, o movimento da vida começa a ser percebido como morte, né? Há uma angústia de morte que tem que ser atravessada porque ela assume várias características. Uma delas é a morte do próprio ego, do eu ideal, né? De alguns estados de ego, né? A morte da esperança vazia, né? Isso é uma transição, é uma passagem, né? E a morte ela está presente nos ritos de passagem de todas onde construídos por todas as culturas primitivas, né? Quando um menino chega numa certa idade, na idade da puberdade, ele vai se transformar em homem, né? O homem mais velho, em algumas tribos, algumas tradições, olham nos olhos dele e falam assim: você vai morrer, né? O menino vai morrer. Isso falta na nossa cultura, né? Isso vai aparecendo nas terapias, né? Quando o homem mais velho diz para o menino ou a mulher mais velha diz para a menina, você vai morrer, né? E leva essa criança para um rito de passagem, né? Onde ela não morre fisicamente, ela se transforma, né? É como a história da lagarta que vira borboleta, ela morre como lagarta, né? E renasce como borboleta. Então, essa sua pergunta é muito preciosa. Quando a gente acessa o medo da morte, né, a gente está acessando também o medo da transformação, né? O medo de avançar. Isso é, às vezes, percebido como algo traumático. E quando as pessoas trazem traumas primitivos, isso se confunde, né? Ela está revivendo mortes que ela já passou, né? E essa morte, ela implica é uma morte simbólica, né? Mas que é percebida emocionalmente de uma forma muito intensa, né? É angústia de atravessar uma barreira, né? A gente tem que aprender a vencer o medo. Eu acho que eu falei numa live aqui de uma pirâmide que tem no México. Você lembra disso? Que Não. pirâmide, eu não sei se foi nessa, em algum lugar eu falei isso outro dia. No México acharam uma pirâmide que era uma espécie assim de casa retangular, né, com uma portinha de entrada, outra de saída e um labirinto lá dentro. E tinham ossos e crânios, coisas ali. Aí descobriram depois que história era aquela, né? Os maias faziam aquilo, os maias, os astecas, né? Eles botavam as crianças depois de uma certa idade, elas tinham que entrar e achar a saída,
E era escuro, um lugar totalmente escuro. Oi, Voltou. oi, caiu aí de novo? Voltou? Então, tem que atravessar e achar a saída naquele labirinto. E algumas morriam ali dentro, né? E isso era feito para vencer o medo, né? Vencer o medo de atravessar a escuridão de uma passagem para outra, né? Se diz às vezes que os adolescentes estão na caverna, né? 13, 14, eles vão para a caverna. Eles ficam ali, ficam horas no quarto fechados e tal. Eles estão fazendo essa transformação, eles estão morrendo, né? Morrendo para a infância, e se eles foram devidamente estimulados, eles vão renascer para a vida adulta numa nova posição. Então, a gente morre em cada etapa da vida, né? A gente morre da infância, morre do útero para o nascimento, né? Depois morre da infância para a adolescência, né? Adolescer é adoecer. Morre da infância para a adolescência, morre da adolescência para a vida adulta, né? E da vida adulta a gente morre da juventude, né, para a maturidade, depois morre para a velhice, né? Cada etapa dessas é uma morte que implica num renascimento, né? E da velhice para a morte mesmo, que um dia vai chegar para todos nós, né? Mas que também é igual, a morte é igual a vergonha, né? Todo mundo nega. Não é negar que existe vergonha, negar que a morte é o nosso destino, né? Quem foi que disse, acho que foi Fernando Pessoa, que disse que nós somos cadáveres adiados, né? Enquanto a gente sabe, nós chegaremos ao lugar de cadáver, né? Em breve. E quando é possível ter essa consciência e aceitar isso, né? O que nós temos de melhor para viver é o momento presente, né? É o presente que nos anima, né? Nós não temos que buscar vida no futuro, né? Não tem esperança, né? Não tem vida melhor amanhã, né? Amanhã você vai estar velho e vai morrer, né? Provavelmente doente com sorte, né? Isso, se a Covid não te matar antes, né? Se a outra, ou o câncer, ou qualquer outra desgraça dessas, né? Então, essa crueldade, né, que é difícil de aceitar, é uma crueldade da existência, né? A gente quer viver num mundo perfeito, num mundo ideal, né, num mundo de sonhos, que só a esperança dá, né? É só a esperança, mais nada, né? A realidade não dá isso, né? A realidade dá para a gente é a vida real. Então, e quem tem acesso a esse âmago, né, que o Reich muito bem identificou, né, quem pode chegar a esse âmago e se assentar nele e fazer escolhas que expressem essa vida viva dentro de si, né, que tem a ver com a inteligência amorosa, a inteligência para o trabalho, né, a inteligência para o convívio, né, realmente está vivendo a sua vida, né, está vivendo uma vida natural, entre aspas, né, porque a nossa cultura não está muito mais perto do natural, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso ao natural, né? A gente tem a possibilidade de ter acesso ao selvagem que tem dentro de nós, né? Que se expressa em algum momento, né? Se as pessoas compreendessem isso, elas se drogariam muito menos, elas buscariam muito menos prazer em paraísos artificiais, né? Em histórias inventadas que nunca se concretizam, né? Lutariam menos pela esperança e mais por perspectivas, né? E mais pelas possibilidades de que a gente viva a vida viva dentro de nós, né? Como algo que você desperta, que você libera, que você abre, né? E alguém está fazendo uma pergunta aí, você consegue ler? Uhum. Essa questão da substituir a esperança pela experiência, né, é que nos transforma, né? A gente quer viver da experiência, né, viver de experiências. Você consegue entender a pergunta? Como poderíamos entender? Como poderíamos entender a esperança para além de um mecanismo gerador de angústia e ansiedade? Eu não entendi essa pergunta. Você pode fazer de novo?
acha da questão. Eu não entendo o nome da pessoa também. É, a ideia da esperança que eu estou falando aqui, que o Reich citava, né, é a esperança, é botar a vida no que virá, no amanhã, né, a esperança num futuro. Né, enquanto que você precisa fazer coisas concretas para que a sua vida vire uma vida concreta, uma vida factual, né, em que você de fato tenha experiências que façam você se sentir realmente vivendo. Né? E não adiando, né? Adiando, né? Se resignando e tendo esperança. Tem uma peça que passou nos anos 70 e foi reeditada depois de um tempo, chamada Esperando Godot, né? O, uma peça muito inteligente que falava disso, né? Eram dois sujeitos que ficavam esperando. O Godot era um cara que viria para resolver todos os problemas, entende? E ele nunca chegava, né? Então é aquilo. Nunca chega. O Godot não, ele vem amanhã. Ele mandou um recado, disse que vinha amanhã. Eu assisti essa peça quando era universitário, né? Isso foi muito emblemático também, né? Junto com estudos reichianos e etc. Né? Isso ajudou a formar a minha compreensão. Então, a pessoa botou de novo, sim, mas vivenciar a esperança seria contraindicado. Olha, vamos diferenciar a esperança de esperança vazia, né? A esperança como fuga do imobilismo, né? A esperança como fuga da sua própria experiência, né? Eu vou repetir uma coisa sobre a terapia, e que isso também é terapia, né? É terapêutico. A gente não cura o que a gente não sente, né? Então, quando a gente sente o imobilismo dentro de nós, quando a gente sente o quanto que a gente foge da vida, foge de uma vida amorosa, foge de uma vida inteligente, foge de uma vida próspera, né? Então, a gente está sacrificando a vida em nome da esperança. É diferente da perspectiva de futuro, é diferente de você planejar e projetar algo para o amanhã, né, em que você vai passo a passo conquistando. Né? Tem uma outra colocação do Reich que ele diz: a vida estagnada vai ficando pesada. Né? Esse peso ele é uma total falta de contato com a vida viva, né? Com a vida que é a vida que pulsa, que cria, que gera objetivos em favor da expressão. Né? É diferente, por exemplo, uma pessoa está encoraçada, contida, triste, aniquilada, porque ela não se realiza em nada, mas ela está sempre sonhando que vai encontrar um novo amor, está, né? Sempre no outro, está sempre na esperança, né? Vai encontrar aquele ideal. Então, é diferente de você estar cheio de vida e encontra alguém que expressa isso, né? Encontra alguém que faz sentido, que faz conexão, que são as sintonias que a gente consegue alcançar, né? Lembrando que sintonia é de corpos, tá? Como disse Manuel Bandeira, não é de alma. Quanto tempo a gente tem? Daqui a pouco o negócio desliga aqui e a Já gente está acabando. 1 minuto. que nem a morte. 2 minutos, quer dizer. 2 minutos. Né? 2 minutinhos. Então, será que tem mais alguma pergunta aí? Ou algum comentário? Acho Acho que até agora não. é. Essa foi a última. Muito bem. Então, vamos agradecer as pessoas, né? Todos que assistiram. A live vai ficar disponível no Instagram, né? No IGTV do Instagram. Que mais? Vai para o YouTube. Vai rapidinho Isso. pro YouTube. E as dicas de livros também a gente deixa lá Isso. no feed do Instagram. Muito bem. Se alguém quiser depois fazer perguntas, né? Pode mandar aí por e-mail, pode mandar as perguntas por 26 segundos, 25, 24, está acabando. E Tchau, tchau para gente. todo mundo, muito obrigado. Né? E a gente continua mais algumas ainda aí pela frente. Tá bom? Quinta-feira que vem a gente vai estar de novo aqui. Um abraço para todos e um bom fim de semana. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.